Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Mario Götze, né? E o Mario Götze virou um personagem agora por conta do anúncio por parte do Borussia Dortmund de que ele não vai permanecer no clube. Então chega ao fim essa segunda passagem dele pelo Borussia Dortmund, o contrato se encerra no meio do ano, ou seja, no final da temporada, né? Teoricamente final de junho. Vamos esperar para ver se a temporada realmente vai terminar nessa data, porque claro, a gente ainda está no período de incerteza em relação às datas, mas o fato é que o contrato estava previsto para se encerrar no final de junho e vai se encerrar quando a temporada acabar, a temporada 2019-2020. Então, de uma forma ou de outra, está no fim essa passagem do Mario Götze. Segundo a diretoria do Borussia Dortmund, foi uma decisão em conjunto, então os dois concordaram, as duas partes concordaram que era o melhor a fazer, e isso levanta algumas questões para a gente falar aqui. A primeira delas, como que você trata a carreira do Mario Götze nesse momento? Pensando em decepção, expectativa que foi criada, futuro, para onde você imagina que ele pode se transferir, que tipo de liga, que tipo de clube, ele ainda vai conseguir um contrato num grande clube das grandes ligas europeias? Quero saber aí nos comentários, deixa aí na caixinha dos comentários, fiquem à vontade, aliás, se inscrevam no canal, deixa a curtida no vídeo, que é importante também, ativem o sininho da notificação, participem aqui no canal. E o Mario Götze é um assunto bastante interessante, porque a gente está falando de uma das grandes promessas do futebol mundial nessa década que passou. E não acho que seja errado a gente tratar como uma decepção, porque ele não chegou, ele não virou o jogador que poderia ter sido e que durante muito tempo a gente imaginou que ele poderia ser, pelo que ele mesmo mostrou, né, como bola, como potencial, como qualidade, como capacidade. Mas acho também que é importante a gente tomar alguns cuidados na hora de rotular e de tentar tratar determinados jogadores de uma forma muito simples, porque a gente tem o hábito de tratar meio como máquina, meio como descartável, então presta, não presta, é ruim, é bom, está acabado, não precisa mais, vira as costas, vamos procurar um novo, esse é de vidro, se machuca toda hora, então olha para o outro, e muitas vezes a gente esquece dos outros componentes que são importantes também, até para a condução da carreira, né, que é o olhar para o lado emocional mesmo, o lado psicológico, além do técnico, tático, físico, tudo isso é importante, mas da mesma forma, vários dos acontecimentos refletem na forma do jogador. Lidar com os jogos, lidar com os treinos, de que forma o dia a dia potencializa, ou joga para cima ou joga para baixo o jogador, porque tem um ser humano ali por trás também. E o Mario Götze é uma carreira muito marcada por isso. Então se a gente fizer esse exercício e essa ideia aqui de olhar para o que foi a carreira, indo além de só os grandes retratos ali, porque a carreira do Götze ela poderia ser tratada por alguns episódios isolados, né? Falar da final da Copa do Mundo, o jogador que foi protagonista na final da Copa do Mundo, fez o gol do título mundial da Alemanha. Então já automaticamente é alçado a um dos grandes, está com o nome marcado na história. Mas o ponto alto dele não se resume a isso, talvez nem seja o maior ponto da carreira dele, tecnicamente falando, em relevância e repercussão midiática global, sem dúvida. Mas tem várias outras coisas. A transferência dele do Borussia Dortmund para o Bayern, um grande traidor na época, um jogador que saía de um clube para o rival no meio de um momento decisivo. Depois o jogador das várias lesões e que não atingiria o nível esperado, e assim a gente pode virar e falar que foi um grande fracasso a carreira dele, e muita gente trata dessa forma. Eu não gosto, eu acho que não é a melhor forma, acho que é muito simplista reduzir a isso e principalmente rotular de uma forma tão cruel, porque se o jogador teve o sucesso que ele teve, né, sendo campeão da Bundesliga, tendo participação importante no Borussia Dortmund com o Klopp no primeiro momento, depois indo para o Bayern com a expectativa que criou, sendo um jogador importante de seleção da Alemanha, dos grandes clubes da Alemanha, muito jovem também, isso tudo mostra que ele mostrou que ele atingiu um bom nível. Não foi durante a carreira dele toda. Aliás, o Mario Götze vai fazer 28 anos, né? Ele é de 92. Então o Mario Götze ainda é muito jovem, mas a gente não tem muita certeza sobre o que vai ser o futuro dele. Se ele vai ser um jogador cobiçado ou não dentro do mercado. A notícia é de agora, da não renovação. Mas será que ele é um jogador hoje para despertar o interesse de muita gente? Eu imagino muito o Götze podendo render bem como aquela estrela de um time médio de uma liga importante. Acho que ele pode fazer isso ainda. Mas com que frequência o corpo dele vai permitir que ele consiga render sem que fique afastado durante um tempo maior? E aí a gente entra nesse lado um pouco mais profundo do que é a trajetória do jogador, indo além dos rótulos, né? Indo além para os extremos. Foi craque, foi excelente ou foi uma grande decepção, não prestou, enganou todo mundo, que enganação, e acaba indo para um lado ou para o outro. Eu acho que a avaliação precisa ser mais no meio do caminho.
O Götze começa como uma das grandes estrelas da Alemanha, ele faz parte de um processo de renovação do futebol da Alemanha, quando os critérios de formação na base do futebol alemão foram modificados, e a Alemanha passou por isso de uma forma muito forte ali na década de 2000, né? Pegando fracasso em Euro, depois começa um processo de renovação para a Copa em Casa em 2006, alguns jogadores começam a aparecer. O Götze é de um segundo momento dessa geração, mas ele era um jogador que se diferenciava de uma geração de muita capacidade técnica e de leitura e entendimento tático. O Götze conseguia aliar a habilidade como um ponto a favor dele também. Então ele era um jogador que tinha essa capacidade para abrir espaços em campo reduzido, né? Em espaço reduzido ele consegue usar o drible, consegue ter o controle de bola, capaz de criar situações. Ele consegue se adaptar num primeiro momento muito jovem ao time do Klopp, que era um time de intensidade alta, né? E o Klopp consegue 2 títulos seguidos na Bundesliga ali com o Borussia Dortmund, e o Götze começa a virar uma estrela, né, em ascensão, uma estrela jovem, uma revelação do campeonato, mas que muito cedo, desde 17 anos, já era estrela em seleções de base da Alemanha. Então tudo é muito precoce para o Mário Götze, tanto que o episódio que seria muito importante para muitos, o episódio que definiu a carreira do Götze, que foi a transferência dele do Borussia para o Bayern, acontece em 2013, quando ele ainda nem tinha feito 21 anos, né? Ele estava para fazer 21 anos. E qual foi esse episódio? A transferência dele para o grande rival antes da final da Champions entre os dois clubes. Então a notícia vaza, isso joga uma pressão enorme para o lado dele. Para piorar, ele estava passando por problemas musculares, então ele seria desfalque, mas para a cabeça de muita gente aquilo ali teria sido um migué para não jogar contra o futuro clube, porque ele já estava vendido. E é claro que isso tudo tem um peso muito grande na forma com que o jogador passa a ser visto e da forma como ele administra ou não tudo isso que está acontecendo, porque era um jogador promissor, que foi virando realidade, que foi vendo o mundo jogar em cima dele, a expectativa altíssima, e de repente ele vira um grande vilão para o lugar em que ele tinha uma identidade, que ele era visto como um jogador muito querido, que era o Borussia Dortmund, e a transferência joga para ele uma responsabilidade gigante, do tipo, agora você vai ser a estrela do Bayern, e do outro lado, o Borussia Dortmund, onde você foi bem até hoje, lá você é um traidor. Isso tem uma importância, e isso coincide com o período do início das lesões mais frequentes dele, ali de 2012 para frente. Só que ele só descobriria mais para frente que ele tinha uma questão de uma doença mesmo rara, de uma condição rara que afetaria a carreira dele como um todo, né? Então a gente está falando aí de uma condição que é conhecida como miopatia metabólica. Eu não vou entrar em aspectos mais médicos aqui porque eu nem tenho capacidade para entrar nisso, mas é uma condição que afeta na capacidade muscular do atleta, nos problemas musculares, na capacidade física, atlética, e também na capacidade ou na falta de se recuperar, do ponto de vista de fadiga, de esforço também. Então, para um jogador que joga no mais alto nível, que tem essa pressão toda em cima dele, ter que conviver com isso, e num primeiro momento até sem saber, mas eram as lesões que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, não era diagnosticado nenhum tipo de lesão, mas o corpo dele não permitia render no melhor nível que ele já tinha apresentado. E para um jogador jovem, né, porque chegando ao Bayern ali com 21 anos, a expectativa era de um crescimento muito grande. Aliás, ele acaba coincidindo com um período que era Guardiola chegando ao Bayern, e na cabeça de muita gente, e do próprio Guardiola, o Götze poderia ser o centro de um novo sistema. Então o Guardiola chegaria para implementar um novo modelo de jogo, para influenciar como influenciou a história do Bayern em relação à cultura, modelo de jogo, entendimento de futebol, trazendo novos aspectos, adaptando outros, e o Mário Götze seria o centro de tudo. Então para muita gente naquele período, o Götze seria o Messi do novo time do Guardiola. Então o Bayern seria um novo projeto do Guardiola e o Götze seria o equivalente ao Messi, talvez a figura do falso 9, função que ele passaria a fazer eventualmente, mas esse jogador que poderia, pela genialidade, pela capacidade de leitura de espaço e pelo potencial, dar um salto para virar uma das grandes estrelas do futebol mundial, mas que seja cruel também qualquer tipo de comparação com o Messi. Mas era esse o tamanho da expectativa. E ele acaba não conseguindo atingir esse nível, ou se atinge esporadicamente, e não como um jogador regular no nível mais alto. Só que até que ponto as lesões foram as responsáveis por isso, a gente não tem como dizer, não dá para virar aqui e falar, ele decepcionou porque ele não jogou bola, ou porque amarelou, ou porque virou um jogador de vidro. Acho que todas essas definições fáceis, elas são muito mais cruéis do que corretas. E o Götze passa a ser um atleta com uma deficiência do ponto de vista físico mesmo, que condicionaria o resto da carreira dele. E isso também traz consequências para o lado psicológico, porque ele passa a sentir que ele não é mais e aparentemente não vai ser mais o que ele poderia ter sido, e nem mesmo o que ele era quando ainda era uma promessa. Então tem uma descida grande, forte, de ladeira e de degrau aí, do ponto de vista de nível e até mesmo de potencial. O novo potencial dele
tá aqui. O potencial no início da carreira estava lá no alto. Então, ter que lidar com tudo isso é um desafio muito grande do ponto de vista psicológico. Ele já deu declarações até sobre a própria Copa do Mundo, porque na Copa em 2014 ele fica marcado como o cara do gol do título. Mas para ele a Copa é uma lembrança negativa como um todo. Ele fala abertamente sobre isso, sobre como ele estava para baixo e foi vendo ele se jogando para baixo durante a Copa, perdendo espaço, não rendendo bem, perdendo minutos mesmo no time, mas a final da Copa do Mundo vira também um ponto de virada, porque é um momento em que ele consegue, de novo, tentar colocar a cabeça de uma forma um pouco mais positiva, se motivar um pouco mais para os treinos, mas depois disso a gente viu alguns lampejos, né? A volta dele para o Borussia Dortmund era um novo desafio, porque depois de fracassar, aí botando entre aspas, até para evitar esse termo como um rótulo definitivo, mas depois de não corresponder às expectativas no Bayern, a volta ao Borussia Dortmund tinha um outro desafio, que era conseguir reconquistar um ambiente em que ele passou a ser tratado como um traidor. Ele chega a render bem em alguns momentos, mas sendo esse jogador com limitações físicas, que se machuca mais do que qualquer um gostaria que ele pudesse jogar, que não consegue estar no mesmo nível lá no alto como ele poderia e mostrou em outros tempos, e agora, depois de perder espaço, né? E hoje, se a gente olha para o time do Borussia Dortmund, ele não está entre as principais opções. Hoje, se você vê o time já bem montado do Lucien Favre, você vai entender o papel dos alas, o papel dos meias, e aí você tem o Brandt crescendo como esse jogador organizador do meio-campo, você tem o Thorgan Hazard, e ao mesmo tempo tem o Jadon Sancho, jogadores características diferentes, às vezes brigando pela mesma posição, e o Mario Götze é um reserva, que é um reserva de luxo pelo nome, mas que não é um jogador capaz de render à altura do que os titulares estão fazendo. Então a decisão de não contar mais com o Mario Götze me parece muito natural do ponto de vista de gestão de elenco. Agora, o que ela significa como futuro para a carreira dele é uma grande interrogação, porque como eu falei antes, vai fazer 28 anos, então ele teria tranquilamente, no mínimo mais uns 5, 6 anos de bom nível na carreira. Só que o que dá para esperar de bom nível para um jogador, e mais do que um jogador, né? Para uma pessoa que já teve que lidar com tantos outros aspectos fora de campo e com tantos desafios do ponto de vista mental, psicológico mesmo, e de que forma ele vai lidar com essa saída. Pode ser o início, uma nova porta se abrindo, pode ser um novo recomeço, e às vezes o jogador pode até se sair muito bem, assim, de repente assumindo o protagonista numa outra liga, com uma outra experiência de vida, num outro desafio completamente diferente. Pode fazer muito bem a ele, mas não dá para saber. Pode também ser um período do mercado de transferências em que poucos clubes mais importantes vão se interessar por ele. E aí como que ele vai reagir a isso? Ele vai entender o passo atrás como uma oportunidade de se destacar novamente, de repente crescer de novo lá mais pra frente? Ou ele vai entender como um jogador que já está desvalorizado e isso pode ser um motivo para desmotivar ainda mais um jogador que já passou por tudo isso? Então é bastante complexo, a gente vai ter que esperar para ver esses próximos meses, para esperar quais serão os próximos passos, como vai ser também essa reta final de temporada, porque ele não vai ficar, mas ele ainda está no elenco. Então ele ainda pode ser utilizado e pode eventualmente decidir jogos, capacidade para isso ele tem, embora tenha cada vez menos minutos dentro dessa rotação do Borussia Dortmund. E quero saber de vocês o que você imagina aí para o futuro do Mario Götze, se você acha realmente que foi uma decepção a carreira dele como um todo, e aí eu acho que dá para falar de decepção com bastante respeito, entendendo que não atingiu as expectativas que foram lá no alto e ele não chegou perto disso, por todos esses motivos que já foram citados. Quero saber os comentários de vocês, os palpites aí para o futuro dele também, o que você acha que poderia ser mais interessante para ele. Curtam, se inscrevam, um abraço e até a próxima.